porque no versículo de número 21, ele diz assim: quando você fizer isso, você vai ter um tesouro no céu. Isso nos faz ver o que ele fala lá no capítulo 7 de Mateus, quando ele fala a respeito de onde está o tesouro do homem, aí está o seu coração. Jesus contrasta justamente essa situação do amor que o homem tem pelo dinheiro, pelos bens materiais, com o amor a Deus. E ele vai dizer que quando a nossa força de vida, o nosso tudo está nos nossos bens, está nos bens dessa terra, os bens materiais, então o nosso coração está pegado nisso, e se ele está pegado nisso, nosso coração está distante de Deus. Então Jesus partiu para a raiz central do problema daquele homem, que aquele homem, ele não tinha a certeza de sua salvação, porque o seu Deus eram os seus bens materiais. Mesmo que ele vivesse uma tradição religiosa, mas ele não tinha ainda vivenciado uma experiência de arrependimento, uma experiência de conversão, para entregar o trono do seu coração a Jesus. E aí Jesus disse: então, depois que você fizer isso, você volta e você me segue, se torna um discípulo, e aí você terá um tesouro no céu. Mas a Bíblia diz no versículo 22 que quando o jovem ouviu isso, ele retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Meus irmãos, se hoje você chegasse diante de Jesus, você fizesse essa pergunta que temos falado para você, que é uma pergunta necessária para todos nós, o que você ouviria Jesus dizer para você? Você que ainda não teve essa experiência da salvação, que ainda não tem certeza, mesmo que você tenha fé, que você leia a Bíblia, que você tenha uma vivência religiosa, mas você sente que dentro de você está faltando alguma coisa. E aí, com certeza, nessa sua inquietação, Jesus ia partir para a raiz do seu problema. Você talvez diga assim: pastor, mas eu não tenho bens materiais, eu sou pobre, sou uma pessoa humilde. Mas o que eu quero dizer para você é que para o jovem, Deus falou os bens materiais, porque para ele especificamente, os bens materiais era o Deus dele, era o que ele estava mais apegado. Às vezes nós não temos bens materiais, e os bens materiais não importam para nós, mas para nós importam as festas, as coisas do mundo, para nós importam outras coisas. Tem alguma outra coisa que nós estamos colocando no nosso coração e que aquilo está assumindo o primeiro lugar das nossas vidas. Aquilo está fazendo com que não haja espaço no nosso coração para Deus reinar e ser amado primeiro, e Ele vai entrar justamente confrontando cada um de nós, e vai chegar para você, e vai dizer que você tem que se desfazer, que você tem que abrir mão daquilo que está em primeiro lugar na sua vida. Para muitos de nós, o que está em primeiro lugar é o que? A nossa família. Para outros, o que está em primeiro lugar é o nosso trabalho, o nosso salário, o nosso dinheiro, os nossos estudos, os nossos sonhos de conseguirmos uma casa, um carro, uma faculdade, uma família. Tem algo que está em primeiro lugar dessas coisas na sua vida? Se uma dessas, é o que está em primeiro lugar na sua vida, pode ter certeza que se você não tem a certeza de salvação, Jesus vai estar chamando para que você renuncie isso. E quando Ele está dizendo que você deve renunciar, Ele não está dizendo que você deve abandonar essa ideia, Ele não está dizendo que você deve mandar tudo para lá, que você deve jogar de lado e não se preocupar mais com essas coisas. Não é assim. Mas Ele está dizendo que você tem que colocar essa coisa no seu devido lugar. Os seus sonhos, os seus projetos, eles terão um lugar na sua vida para serem direcionados por Deus, mas eles não podem ocupar o primeiro lugar. Tudo precisa vir depois de Deus, porque Deus diz que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Cristo sobre todas as coisas, nós estamos prontos, dispostos a abrirmos mãos de tudo e deixarmos Ele governar as nossas vidas,
deixarmos Ele reinar as nossas vidas, e aí Ele reinará também os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós esperamos receber dEle, e nós veremos o Senhor agindo como Senhor nas nossas vidas. Aquele jovem não estava disposto a fazer isso, mesmo sendo alguém que estava preocupado com a sua salvação. Quantas vezes nós encontramos esse jovem rico sendo representado pelas pessoas de hoje? Tantas pessoas estão também interessadas na salvação, estão interessadas numa vida de comunhão com Deus, numa vida de paz, porque elas sentem que, apesar dos seus esforços, algo lá dentro está clamando, está dizendo que ela ainda não é uma pessoa salva. E aí, quando a pessoa chega diante de Deus e sente o Espírito Santo falar e dizendo assim: você precisa renunciar a isso, a pessoa faz como aquele jovem, a pessoa se entristece e se retira da presença do Senhor. E mesmo estando tão perto de uma experiência de salvação, mesmo faltando tão pouco, a pessoa acaba não vivenciando a verdadeira alegria espiritual que Jesus nos promete. E quando aquele jovem saiu decepcionado, triste, Jesus disse para os discípulos: como é difícil um rico entrar no céu. Por quê? Porque geralmente as pessoas ricas, elas amam muito os bens materiais. Não são todas as pessoas que são assim. Zaqueu é o contraponto desse jovem rico. Era um homem tão rico quanto ele, ou talvez mais rico ainda. Mas Zaqueu, quando leva Jesus para almoçar na sua casa, ou jantar, foi uma ceia, e a Bíblia não diz a hora que foi, Zaqueu começa a escutar a palavra de Deus, e ele se levanta e diz assim: Senhor, eu resolvo vender os meus bens e dar metade aos pobres, e naquilo que eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Qual é a diferença entre Zaqueu e o homem rico? Jesus não pediu para Zaqueu, não mandou Zaqueu vender nada. A decisão de vender foi uma decisão de Zaqueu. Mas por que isso aconteceu? Porque quando Zaqueu ouviu o Evangelho, ele colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Os seus bens não eram a coisa mais importante para ele. Ele sabia que os bens, eles são bênçãos de Deus, e eles servem para nós usufruirmos deles, para uma vida melhor para nós e para a construção do reino de Deus. Mas isso são coisas que Deus nos dá para a gente desfrutar bem deles, usando da melhor forma para o bem da humanidade, e não para isso governar as nossas vidas.